Respire fundo, você não está sozinho, Pastor Silvio Alves por aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que faz muita diferença. O que, pastor? A maneira como a gente cuida de quem está machucado. Porque tem gente perto da gente que não precisa de mais peso. Já está carregando peso demais. Precisa sim de alguém que saiba chegar perto, estender as mãos, ajudar sem aumentar a dor. E a Bíblia conta a história de um homem que estendeu isso de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. O nome dele era Ebed-Meleque. Talvez você já tenha ouvido poucas mensagens sobre ele. Mas existe um pequeno detalhe na atitude desse homem, que pode ensinar muita gente no dia de hoje. Agora, imagine você, Jeremias está dentro de uma cisterna. Em outras palavras, fisicamente dentro de um fundo de poço. Não havia água, somente lama. Jeremias estava afundando, até que Ebed-Meleque fica sabendo do que estava acontecendo. E ele procura o rei e conta o que fizeram com Jeremias. E ele recebe autorização para tirar Jeremias de lá. Mas é aqui que parece um detalhe que eu quero que você guarde no seu coração. Ebed-Meleque pega as cordas, mas antes de puxar Jeremias, ele vai procurar roupas velhas, trapos, sabe? Jeremias 38:12 diz que ele mandou Jeremias colocar aquilo por baixo das cordas. Por quê, pastor? Porque a corda que iria tirá-lo do buraco também poderia machucá-lo. Olha que cuidado. Ebed-Meleque não estava preocupado somente em tirar Jeremias de lá. Ele também pensou nas feridas que a corda poderia causar durante aquela saída. Escute isso. Tem gente que está sendo levantada, mas ainda está machucada. Está voltando a sorrir, mas ainda dói. Está recomeçando, mas ainda tem marcas. Por isso que quando for ajudar alguém a sair do buraco, não leve somente as cordas, leve também os trapos. Tem hora que a pessoa precisa de uma palavra firme, mas também precisa de carinho, precisa de orientação, mas também precisa ser ouvida, precisa ser levantada, mas não precisa ser machucada de novo. Tem gente que sabe puxar, mas pouca gente sabe puxar sem ferir. E tem outro detalhe lindo aqui nesse texto. Eram trapos velhos, coisas, sabe, que aparentemente já não tinha muito valor. Mas naquele dia, aquilo que parecia sem importância foi usado para proteger as feridas do profeta. Preste muita atenção. Não despreze tudo aquilo que você aprendeu nos dias difíceis. Tem experiências antigas que ainda vão servir. Tem conselhos que você ouviu há anos que ainda vai proteger você. Tem coisas que você aprendeu chorando que hoje pode ajudar alguém que está chorando. Você passou por algumas lutas e nem imaginava que um dia aquilo que aprendeu nelas serviria para cuidar de feridas de outras pessoas. Ei, respire fundo, você não está sozinho. Jeremias, ele saiu da cisterna, mas a história de Ebed-Meleque não terminou ali. Mais tarde, quando Jerusalém estava diante da destruição, Deus mandou uma palavra especificamente para ele. Jeremias 39:18, porque certamente te livrarei, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Quando Jeremias precisou, Ebed-Meleque desceu a corda. Quando Ebed-Meleque precisou, Deus preparou o livramento e cuidou de alguém que quando poderia simplesmente ter olhado para o outro lado. Ei, ele se importou com a dor de um homem que estava no fundo da cisterna. E quando chegou o dia difícil dele, Deus sabia exatamente quem era Ebed-Meleque. Então, guarde essa palavra no seu coração. Continue sendo alguém que levanta. Continue sendo alguém que cuida. Continue sendo alguém que coloca trapos entre as cordas e a ferida. E se hoje
é você que está dentro de uma cisterna, quase não sai, né? Não confunda o lugar onde você está com o lugar que a sua vida vai terminar. As cisternas eram um lugar de vida de Jeremias, não era o lugar do fim da vida de Jeremias. Ainda havia uma corda, ainda havia trapos, ainda havia alguém do lado de fora que se importava acima de tudo. Ei, Deus continua vendo Jeremias lá embaixo. Quem sabe você não precisa de uma grande explicação. Você só precisa saber que Deus ainda está vendo você e que Ele pode e vai te levantar, e você também vai levantar alguém. Então, preparar uma corda, usar até trapos velhos, é fazer chegar o cuidado justamente aonde você está ferido. Porque Deus se importa com sua saída, mas também se importa com as feridas que você carrega enquanto está saindo. Respire fundo, Deus abençoe a sua vida. Oh glória!